Sua irmã nunca havia pedido nada antes. Disse que ela podia pedir o que quisesse. Ele achou que ela precisasse de ajuda para avançar ao nível de grande grão-mestre, algo que ele certamente poderia providenciar. Mas Fubuki balançou a cabeça. Não tinha nada a ver com artes marciais. Em vez disso, ela perguntou se ele realmente pretendia derrubar todos os integrantes do Zangue dos Generais das Estrelas. Ele confirmou sem hesitar. Os oponentes que enfrentariam até agora não tinham sido grandes coisas. Então, achou melhor acabar logo com todos. Seria um bom aquecimento. Fubuki respirou fundo e, ao pensar em alguém, suas bochechas ficaram levemente vermelhas. Com uma voz suave, pediu ao irmão que pulasse o quarto colocado do ranking. Percebendo a mudança em sua expressão, Dan Shang-Yi começou a vasculhar sua memória. Quem era mesmo o quarto da lista? Em pouco tempo, encontrou a resposta. Zona de Guerra 9. General Estrela de 12 pontos. Lucian. No piscar de olhos, ele apareceu ao lado de Fubuki. E com um movimento rápido, o pingente já estava em suas mãos. Seu sorriso era provocador, enquanto observava o objeto, deixando Fubuki um pouco nervosa. Ela pediu rapidamente que ele devolvesse. Vendo a irmã ficar chateada, Dan Shang-Yi devolveu um pingente na hora, brincando que ela tinha o mesmo temperamento de quando era criança, que não sabia aceitar uma piada. Então, em um tom mais casual, ele disse a ela que, já que sua irmã havia pedido, ele iria pular o quarto colocado do ranking, mas apenas desta vez. O plano dele era derrotar os principais artistas marciais dos 5 distritos militares. E se Lucian conseguisse aguentar sequer um golpe seu, então ele o reconheceria e ficaria fora dos assuntos dela. Porém, se não conseguisse, não importasse o quanto Fubuki gostasse dele, simplesmente não iria acontecer. Dan Shang-Yi ficou sério, deixando claro que ele falava muito sério. Fubuki não respondeu. Tudo bem, grandão, só espere. Dan Shang-Yi não se incomodou com o silêncio dela e continuou, dizendo que passar por ele não seria difícil, mas que a situação seria bem diferente quando o assunto fosse Dong Pontian. Ele lembrou de que, quando Shi tentou cortejá-la na infância, Dong Pontian quase o espancou até a morte. Fubuki ficou visualmente preocupada, como se estivesse imaginando algo que não queria ver. Dan Shang-Yi deu um tapinha gentil em seu ombro e disse em voz baixa para que ela pensasse com cuidado. Ali perto, Wan Wan, que havia escutado a conversa, já tinha uma boa noção de o que estava acontecendo. Ela rapidamente segurou a mão de Fubuki e a tranquilizou. Não se preocupe, vou garantir que o irmão mais velho vai com calma. Ele não vai machucar o seu querido. Dan Shang-Yi riu e provocou Wan Wan, dizendo que, quando chegasse a vez dela de começar a namorar, o namorado teria que enfrentar a mãe dela, uma santa marcial, além de um bando de irmãos mais velhos assustadores da escola de artes marciais. Lin Wan Wan, no entanto, respondeu que sua mãe escutava o que ela dizia e que todos os irmãos mais velhos dela também. Por isso, ela não estava nem um pouco preocupada. Vendo como ela estava tranquila, Dan Shang-Yi não teve muito o que argumentar e deixou o assunto de lado. Em vez disso, tomou uma decisão. Nos próximos 3 dias, ele desafiaria todos os artistas marciais do ranking dos Generais das Estrelas. Depois disso, entraria na caverna. Quanto a Lucian, ele definitivamente se lembraria desse nome. Enquanto isso, Lucian já havia entrado no reino dos sonhos. Ele investigou um pouco a história da família de Fubuki. Ele se surpreendeu ao descobrir que os irmãos dela eram altamente avaliados em termos de classificações históricas. Um 5 estrelas, o outro 6. Dan Shang-Yi era impressionante, mas Dong Pontian, o outro lado, estava em um nível completamente diferente. Era um santo marcial de 9º nível. Ainda assim, levaria mais 100 anos para avançar ainda mais. Porém, nessa era, era incomum alguém ficar preso há muito tempo no 8º nível. O talento de Dong Pontian era inigualável. Mesmo sabendo de tudo isso, Lucian não sentiu nenhuma preocupação real. Um santo marcial, afinal, não era nada aos seus olhos. Os 3 santos marciais atuais sequer seriam mencionados nos próximos milênios, quanto mais uma figura menor que Dong Pontian. Mas o que realmente chamou sua atenção foi Fubuki. Lucian não podia negar que tinha sentimentos especiais por ela. Dizer que não gostava dela seria mentira. Aqueles momentos fugazes de excitação que aceleravam o coração em sua juventude havia plantado uma semente profunda em seu coração. Porém, como a maioria das sementes, ela machucou antes mesmo de ter a chance de brotar. Esses sentimentos sutis haviam se dissipado com o tempo, tão afemos quanto fumaça se dissolvendo no ar. Seus sentimentos por Fubuki eram exatamente assim, até o momento em que viu o nome dela aparecer na coluna de conjude de suas informações pessoais. Foi ali que ele começou a mudar. Com isso em mente, Lucian tomou uma decisão. No momento, o mais importante era aprimorar sua própria força marcial. Quanto aos 2 irmãos dela, se viesse procurar problema, ele pegaria leve, só o suficiente para não humilhar completamente. Além disso, ele precisaria garantir que suas habilidades de atuação estivessem à altura. Afinal, considerando que eles seriam seus futuros cunhados, era melhor dar a eles uma chance de cozinhar antes de pegar leve. 3 dias passaram voando. Lucian rolava a tela do celular, decidindo não incomodar ninguém que não estivesse na coluna de cônjuge no futuro. Isso significava que, a partir de agora, ele manteria certa distância das garotas como Amélia e Yong. Em determinado momento, ele parou na foto do perfil
perfil de Suzu, percebendo que fazia um tempo que não falava com ela. Após pensar um pouco, abriu a conversa e enviou uma mensagem simples: "Você está aí?" Suzu respondeu quase imediatamente, dizendo que estava justamente prestes a entrar em contato com ele, além de informar que tinha algumas atualizações. Poucos minutos depois, o celular dela explodiu com centenas de mensagens, relatórios, dados e toneladas de textos. Ficava claro que ela havia preparado aquilo há muito tempo. Luciano massageou as têmporas, já sentindo a dor de cabeça se aproximar. Não pôde deixar de pensar que, se acabasse se casando com ela no futuro, será que ela também entregaria um relatório de trabalho antes mesmo de terem um filho? O pensamento o fez querer encerrar a conversa rapidamente, mas ele decidiu enviar algumas mensagens atenciosas. "O tempo está esfriando. Certifique-se de se manter aquecida. Não trabalhe demais. Sua saúde é mais importante." Do outro lado, Suzu encarava o celular, com o queijo praticamente no chão. Aquele chefe vampiro, cruel, sem coração e explorador, estava sendo gentil. Poucos minutos depois, assim que Luciano colocou o celular de lado, outra mensagem apareceu. Ele pegou o aparelho e viu a resposta de Suzu: "Quem é você? Se encontrou o celular de outra pessoa, devolva imediatamente." Ela ainda acrescentou um emoji de aviso. Luciano riu, balançando a cabeça. Foi então que percebeu que já tinha se passado 3 dias. Onde estava Dong Shang-yi? Curioso, ele abriu as notícias militares e já estava quase completamente tomado por relatórios sobre Dong Shang-yi. O sujeito havia derrotado todos no ranking, mas aparentemente tinha pulado ele. Não demorou muito para Luciano perceber o motivo. Era claramente por causa de Fubuki. Ele percebeu consigo mesmo que havia uma certa satisfação em ser protegido pela sua própria esposa, algo que só se entende de verdade depois da vivência. Com isso em mente, Luciano decidiu que, já que Dong Shang-yi estava respeitando sua irmã, ele também retribuiria o respeito. Se Dong Shang-yi não fosse causar problemas para ele, então ele também não iria atrás de briga. Não havia motivos para esperar mais. Ele poderia muito bem usar esse tempo para fazer mais uma viagem à caverna. Afinal, com um dote de casamento e a responsabilidade de sustentar uma esposa e filhos se aproximando no horizonte, ele iria precisar de uma boa quantidade de dinheiro. Bem, depois de mais de 140 capítulos, olha onde fomos parar. Antes de sair, ele avisou sua criada que ficaria fora pelos próximos dias. Enquanto isso, em uma caverna profunda de nível duplo S, Lin Wanwan passou em segurança, esfregando os braços enquanto exclamava: "Está tão frio aqui." Dong Shang-yi lançou um olhar um tanto desesperado. Com uma genética tão extraordinária, era um desperdício que Wanwan não se dedicasse às artes marciais. Que desperdício. Wanwan apenas deu de ombro, insistindo que nem todo mundo se interessava em buscar poder marcial. Em seguida, ela tirou um pingente e colocou. Uma luz dourada suave o envolveu e ela sorriu. Pronto, agora não está mais frio. Dong Shang-yi olhou para Fubuki e comentou que o pingente de Wanwan era semelhante ao dela, só que muito mais valioso, pois continha a vontade de um santo marcial, muito superior ao que Luciano havia dado a ela. Fubuki bufou e virou o rosto, claramente nada interessada. Na mente dela, o próprio pingente era infinitamente superior. Depois que os três terminaram os preparativos, começaram a avançar mais fundo na caverna. Dong Shang-yi tomou a dianteira, garantindo que cuidaria de todas as bestas no caminho, enquanto as duas moças apenas dariam suporte. Lin Wanwan, visualmente empolgada, ergueu o punho no ar, enquanto Fubuki apenas assentiu levemente, liberando seu poder psíquico conforme iniciava a descida. A calmaria atual não passa de uma ilusão. O confronto foi apenas adiado. Quando esses dois mundos finalmente se chocarem, não haverá espaços para recuo, desculpas ou misericórdia. O orgulho de um santo marcial, o coração de uma mulher decidida à ascensão de um homem que desafia o próprio céu. Tudo isso está prestes a explodir, porque quando o nome Lucian ecoar nos 5 distritos militares, não será como um desafiante comum, será como um prodígio de um área que está prestes a ruir. E o verdadeiro caos ainda nem começou.